E agora é tempo de debate neste jornal de domingo. Vamos discutir o processo de alterações à lei laboral e também a greve geral que está marcada para o dia 11 de dezembro. Para isso, conto aqui em estúdio com a presença de João Ferreira do PCP, Miguel Costa Matos do PS, Duarte Pacheco do PSD e Patrícia Almeida do Chega. Muito boa noite a todos. Pergunto à Patrícia Almeida, isto porque o líder do seu partido disse que houve aqui um problema de capacidade de negociação, que o Governo não soube negociar. O que é que falhou? Boa noite a todos, antes de mais. Falhou exatamente essa prerrogativa do Governo de poder trazer à opinião pública a discussão deste anteprojeto, porque ainda estamos a falar de um anteprojeto. Correto. E, de facto, acho que falhou a questão da comunicação e da explicação do que está por detrás deste anteprojeto. Ou seja, a revisão à lei laboral é necessária, o mundo do trabalho está em transformação, mudou muito desde 2020 e desde que tivemos o Covid e, portanto, é também preciso adaptar a lei laboral ao mundo do trabalho e àquilo que vem para a frente. Não vamos esperar para mudar, vamos mudar já e vamos fazer uma mudança, mas tem que ser uma mudança com pés e cabeça e tem que ser uma mudança, obviamente, concertada com os parceiros sociais, concertada com a Assembleia da República. No entanto, aquilo que nós criticamos, algumas medidas que estão dentro deste pacote e desta lei laboral, iremos apresentar propostas de alteração, são públicas as medidas. Ou seja, concordam que haja uma alteração, concordamos mas não que haja uma concordam alteração. em pleno com as alterações. Exatamente, e portanto iremos apresentar na Assembleia da República propostas de alteração. Agora consideramos que de facto a lei do trabalho tem que sofrer uma alteração. Condenamos é que antes de haver negociações e negociações completas com os parceiros sociais, antes do projeto ser amplamente discutido com os partidos e na Assembleia da República, se tenha avançado imediatamente para uma greve geral e uma greve geral que, na memória dos portugueses, haverá uma única greve geral concertada entre CGTP e a UGT. Portanto, será a segunda vez que irá acontecer. Importa esclarecer também uma coisa que hoje veio a público e que gostava de ver esclarecida, que é o facto de o secretário-geral da UGT ter dito que foi encostado à parede pela Ministra do Trabalho e da Segurança Social, mas não disse publicamente o que é que tinha sido o que é que significava esse encostar à parede e, portanto, era importante perceber, porque, pelos vistos, esse encostar à parede e o facto de não concordar com o reajustamento que foi feito à lei laboral vai levar até a que haja um segundo dia de greve geral. Patrícia Almeida, há aqui um conjunto de medidas. O Chega já disse que concorda com muitas delas, concordamos mas não concorda, com algumas e estamos não contra concorda outras. Com todas. E em julho, é tempo aliás, de irmos um bocadinho ao detalhe para percebermos qual é a posição do Chega. Em julho, aliás, não foi só o PCP que se mostrou contra medidas deste pacote laboral. Quem houve o João, parece que o PCP é o arauto dos defensores dos trabalhadores e, aliás, o problema do PCP é que tudo o que é crescimento económico é visto com maus olhos e tudo o que é feito para que haja crescimento é visto com maus olhos. O contrário. E existe sempre uma grande propensão para maniatar os trabalhadores dentro dos sindicatos e o que é bom é termos, de facto, trabalhadores maniatados e a pensarem numa só cabeça. Mas pronto, isso são ideologias e segue-as quem quer. O Chega, em julho, e mantém a sua posição, houve já neste reajustamento feito pelo Governo alguma coisa que vamos ter que analisar, nomeadamente em relação à questão da amamentação, que pelos vistos agora a declaração médica em relação à amamentação é só a partir do primeiro ano de idade e isso para nós era uma das, não gosto das linhas vermelhas, mas era uma linha vermelha para avançarmos com este pacote, porque entendemos que existiam, de facto, aqui, nomeadamente, não só na amamentação, mas, por exemplo, na questão do pai ter direito aos 3 dias após a perda gestacional, que estávamos aqui, de facto, a ter um retrocesso muito grande naquilo que é o apoio e a proteção à família e que, se existiam dúvidas, por exemplo, em relação ao tempo da amamentação e que as mulheres estavam tempo a mais a amamentar, que houvesse uma fiscalização, nem que fosse uma fiscalização médica, mas não avançarmos para esta perda de direitos, que nos parece a nós que é absolutamente impensável fazer isto a uma mãe ou uma mulher
Mas é só E, isso que portanto, nos preocupa? Não, preocupa-nos também Era essa a a pergunta questão... que eu ia fazer, Não. elencando aqui um conjunto de pontos que são aqueles que Preocupamos-nos primeiro com a família foram e, mais portanto, estar criticados. aqui. Mas, por exemplo, também a questão dos despedimentos para depois recorrer ao outsourcing, que também foi para nós um ponto que foi colocado em cima da mesa, e a questão da flexibilidade de horário. A flexibilidade de horário, apesar de concordarmos com a flexibilidade de horário, ela tem que estar muito bem regulamentada, porque depois não podemos ter situações, lá está, de pais que trabalham os dois, por exemplo, em unidades de saúde que precisam de fazer turnos, são obrigados a fazer esses turnos e as crianças ficam com quem? Ou seja, são coisas minuciosas que precisamos de as trabalhar e precisamos de olhar para elas e apresentar propostas Portanto, o vosso concretas. foco fica concentrado nas questões ligadas à família? Não, estamos a fazer outras alterações neste momento, e aquelas que já anunciámos são estas, mas estamos a fazer e a preparar outras alterações. É importante também dizer, porque não tem sido falado, que esta alteração à lei laboral é importante e traz consigo também a transposição de diretivas europeias que Portugal está obrigado a aplicar. E, portanto, temos sempre que fazer alterações para responder à transposição destas diretivas europeias, nomeadamente uma delas que tem a ver com a melhoria das condições de trabalho e até da proteção de dados pessoais, e que, portanto, isso tinha que ser alterado. E jamais o radicalismo de estas 100 medidas que pretendem ser alteradas deviam de ser todas postas no lixo e não se alterava nada, porque precisamos de olhar para a frente. E até à realidade de alguns países que o Chega gosta muito de falar. As 50 horas semanais está acima, pode estar acima em alguns casos, daquilo Não que se pratica. gostamos de falar nem da China nem da Venezuela. Olha, por Isso é um exemplo, no facto. Bangladesh. Na China por exemplo, e na no Venezuela Bangladesh. nós não falamos. Por exemplo, no Jorge, Bangladesh. não Vocês falamos. querem nos pôr a consequência Não deste banco de horas pode ser por-nos a trabalhar mais horas semanais a alguns trabalhadores do que em alguns casos se faz nesse país. De patronato como a China e a Venezuela, nós não falamos. Agora, Quero esclarecer a questão do banco de horas, porque é importante esclarecer, porque da maneira como foi posta aqui, parece que o banco de horas vai ser uma imposição aos trabalhadores e que a partir de agora, ou a partir da aprovação desta lei laboral, o banco de horas é transversal e todos os trabalhadores vão ter que a cumprir. Mas o que diz o anteprojeto é que o banco de horas regressa se houver um acordo entre o trabalhador e a empresa. Portanto, os trabalhadores têm o direito à escolha a fazer este banco de horas, e porque há trabalhadores que efetivamente lhes faz sentido e para a sua vida pessoal organizar... É preciso conhecer minimamente o mundo do trabalho para julgar que não há imposições em que o trabalhador que recusa uma determinada orientação é penalizado a seguir, mais a mais quando ao mesmo tempo se facilita os despedimentos. É que haja o bom e o mau, porque para o PCP é sempre o bom e o mau. Há o forte e o fraco. Repare que para haver trabalhadores tem que haver empregadores. E se o empregador não pagar ao trabalhador... E a liberdade que oprime. Ó João, ou me deixa falar ou está a ser mal educado, porque teve tempo para falar. Ficou clara a questão. Para o PCP existe o bom e o mau. O empregador é sempre o mau que maltrata o trabalhador. Eu pergunto ao PCP como é que nós temos trabalhadores remunerados se não tivermos patrões. É uma coisa que a mim não me faz sentido. Patrícia, uma última questão que tem a ver com... Há pouco falou num pacote ligado com a família, que era esse o pacote-chave para o Chega. Se esse pacote for alterado naquilo que não concordam neste momento, vocês estarão a votar ao lado do Governo? Se esse pacote for alterado naquilo que nós estamos a trabalhar neste momento, sim, porque consideramos, tudo o resto, consideramos que a lei laboral necessita de uma alteração. Muito obrigado aos quatro por terem estado neste Jornal de Domingo e muito boa noite.